Yeah. Yeah. Lucre mais de R$5.000 com os melhores palpites, bilhetes e multiplacares para essa quinta-feira, dia 13/8/2026. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes e o principal, os palpites de multiplacares exatos que vem nos garantindo forradas históricas. A gente vem pegando vários guinzaços com os multiplacares, placares exatos, palpites simples e o pessoal tá gostando demais. E para hoje tem mais, então bora lá aproveitar e fazer os melhores palpites, bilhetes e multiplacares. Maravilha, começamos aqui mostrando os resultados de ontem dos nossos palpites de multiplacares. Eu não gostei do que aconteceu ontem, depois de uma sequência absurda de vários gols seguidos. Ontem a gente não acertou nenhum multiplacar, a gente acertou a maioria dos times que iam vencer, o time da casa ou o visitante venceu e tal, mas o multiplacar não bateu. Teve jogos que a gente buscou 2-1, 3-1 ou 4-1 e o time venceu por 2-0, 3-0. Teve jogos que a gente buscou pro time vencer sem tomar gols e ele foi lá e tomou gol. Infelizmente ontem a gente não acertou nenhum multiplacar. Meu Flusão empatou novamente, jogaram uma praga no meu Flusão, que ele só empata as partidas. O jogo terminou 0-0 aí contra a equipe do Rivadavia. Que jogo horrível. Então novamente mais um empate do Flusão aí. Incrível essa sequência do Fluminense. Em mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos são 6 empates. Isso mesmo, 6 empates. Ontem eu ainda confiava um pouquinho que ele jogando em casa, Libertadores, dava para ele vencer. Que nada, o time empatou novamente. Que sequência horrível do Fluminense. Que time sem vergonha esse do Flusão aí. E teve vários outros jogos que infelizmente não bateu. O Estudiantes empatou 1-1 com a Católica. Ia ter o jogo do Tolima, mas infelizmente a catástrofe lá na Colômbia, o terremoto, não deu para rolar as partidas, vários mortos lá, complicada essa situação aí. O mundo tá estranho, vários terremotos em várias partes do mundo, Colômbia mesmo, Venezuela, a coisa tá feia. Se tratando de futebol aqui, voltando, Boca Juniors venceu, mas tomou um golzinho. Então vários jogos aí que dava pra gente pegar o multiplacar. Até o Bolívar jogando em casa contra o São Paulo, que não ganha há muito tempo, conseguiu o feito de empatar com o Bolívar. O Bolívar, pra você ter noção, em casa vinha de 4 vitórias seguidas e empatou com o São Paulo. Mas é assim mesmo, a gente acertou nosso bilhete simples com odd 1.51 e os palpites simples no total de 20 palpites. A gente cravou 15 e erramos 3. Então 15 wins e 3 heads aí, pra você ver que mesmo não pegando nenhum multiplacar, a gente acertou o bilhete e acertamos aí os palpites simples, ok? Então, hoje temos uma grade recheada de jogos, então bora lá aproveitar e fazer os melhores palpites, bilhetes e multiplacares. Pela Copa das Ligas, o Portland vai jogar em casa contra o Tijuana. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar a favor do Portland, para ele vencer, mas tomar um golzinho do Tijuana. Vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Portland, ou de 4.90, jogaço pela Copa das Ligas. E dá sim pra gente acompanhar e buscar esse win. O Cruz Azul vai jogar em casa contra a equipe do Chicago Fire, mas por esse jogo eu vou buscar um multiplacar a favor do Cruz Azul, para ele vencer, mas tomar um golzinho do Chicago. Vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Cruz Azul, ó de 5.30, jogo interessante pela Copa das Ligas, que dá sim pra gente acompanhar e buscar esse win. Pela Sul-Americana, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Cienciano e por esse jogo eu vou buscar muito placar para o Botafogo surpreender fora de casa e vencer o Cienciano. Vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Botafogo, ó de 7.50, jogaço aqui pela Sula, dá sim pra gente acompanhar e buscar esse win.
Pela Libertadores, o Rosário Central vai jogar em casa contra o Corinthians. Corinthians sem Memphis Depay. Isso mesmo, o Corinthians revogou o contrato de Memphis. Memphis não é mais jogador do Corinthians. E agora o Corinthians vai jogar fora de casa. Jogo interessante. Pra ser sincero, é um jogo com cara de empate. Apesar do Rosário Central ser um time enjoado em casa, acredito que o Corinthians tem time pra empatar ou pelo menos vencer o Rosário. Eu vou de empate entre Corinthians e Rosário, mas lembrando, Rosário Central é em casa, vem numa sequência absurda sem perder, vem de mais de 10, 11, 12 jogos. Se você der uma olhada aí, a última derrota do Rosário foi no mês 2 contra a equipe do Tadieres. De lá pra cá, o Rosário é em casa, ou empata ou vence. Mas por esse jogo, é um jogo que tá com cara de empate, ou 0x0 ou 1x1, por isso que eu vou de empate entre Rosário Central e Corinthians, ó, de 2,87. Jogo interessante, jogo de ida aqui da Liberta, que dá assim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. E seguem. O Clube América vai jogar em casa contra o Austin, confronto pela Copa das Ligas. E para esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Clube América vencer, sem tomar gols do Austin. Então vamos de 1x0, 2x0 ou 3x0 Clube América, odd 3,95. Tá interessante o jogo com cara de 1x0 ou 2x0 Clube América. Então dá sim pra gente acompanhar e buscar. E seguem. O New York City vai jogar em casa contra o Newcastle. Por esse jogo eu vou buscar um multiplacar pro New York vencer, mas tomar um golzinho do Newcastle. Vamos de 2x1, 3x1 ou 4x1 New York, ó, de 4,25. Jogaço aqui pela Copa das Ligas, que dá sempre pra gente acompanhar e buscar. E seguem. A equipe do Philadelphia Union vai jogar em casa contra o Santos Laguna. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Philadelphia vencer, mas tomar um golzinho da equipe visitante do Santos Laguna. Vamos de 2x1, 3x1 ou 4x1 Philadelphia. Odd 3,95. Um jogo com cara de 2x1 ou 3x1 Philadelphia. Então dá assim pra gente acompanhar e buscar. E seguem. O Vasco vai enfrentar o Olímpia aqui pela Sul-Americana. Jogaço, jogo complicadíssimo, pois o Olímpia é um time bem chatinho lá no Paraguai. Mas o Vasco tem que aproveitar a péssima fase do Olímpia fora de casa. O Olímpia fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas e apenas uma vitória. Perdeu aí pro Flamengo aí no amistoso, perdeu pro Nacional por 2x0, por 2 de maio por 1x0. E o Vasco vem numa sequência boa sem derrotas, vem no total 6 jogos sem derrotas em casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Então acredito que dá sim pro Vasco surpreender e vencer o Olímpia. O jogo que tá com cara de 1x0 Vasco, vou de multiplacar 1x0, 2x0 ou 3x0 Vasco. Na fase de grupo, o Vasco venceu o Olímpia por 3x0. E na volta aqui lá na casa do Olímpia tomou 3x1. Então um jogo onde o Vasco bateu e apanhou, mas acredito que em casa dá sim pro Vasco vencer sem tomar gols. É tanto que contra o Rosário Central, Barraca Central pela Sula também, o Vasco meteu 3x0 sem dó nem piedade. Então dá sim pro Vasco vencer o Olímpia sem tomar gols. Jogo com cara de 1x0 Vasco, por isso que vamos de multiplacar 1x0, 2x0 ou 3x0 Vasco, de 3,10. Dá assim pra gente acompanhar e buscar. E seguem. Outro brasileiro jogando pela Sula é o Santos, que vai jogar em casa contra o Macará. E por esse jogo eu vou buscar multiplacar pro Santos vencer sem tomar gols do Macará. É um jogo que tá com cara de 2x0 ou 3x0 o Santos. Então dá sim pra gente dar uma acompanhada, hein? Ou de 2,75, 1x0, 2x0 ou 3x0 Santos. Tá bonito, dá sim pra gente acompanhar e buscar. E seguem. Outro brasileiro jogando é o Mirassol, que vai enfrentar a LDU. Para você ter noção, na fase de grupos a gente cravou
os dois jogos entre eles, tanto o multiplacar quanto o placar exato. Foi absurdo o que a gente fez na fase de grupos. Lá na ida, ainda na fase de grupos, a LDU jogou em casa contra o Mirassol. A gente cravou a vitória da LDU por 2-0. A gente acertou tanto o multiplacar quanto o placar exato. Aí na volta, quando jogou na casa do Mirassol, a gente buscou novamente o 2-0. Eu falei, vai ser 2-0 Mirassol. Dito e certo, o Mirassol venceu por 2-0 e a gente cravou tanto o multiplacar quanto o placar exato. No grupo do Mirassol ficou páreo a páreo. A LDU passou em primeiro com 12 pontos e o Mirassol passou em segundo com 12 pontos. Aí o Lanús veio atrás com 9. Então o Mirassol bateu de frente com a LDU, ok? Só perdeu nos critérios de desempate. E novamente aqui temos o confronto de ida e o confronto de volta entre Mirassol e LDU. Mirassol em casa vem tomando bastante gols. Nos últimos 5, 6 jogos aqui, ele tomou gols em 5 e o único jogo que ele não tomou gols foi na vitória contra o Flusão, que ele venceu por 1-0. O restante venceu o Remo por 2-1, venceu o Grêmio por 2-1, Bragantino por 2-1, empatou com a Chapecoense aqui 1-1, empatou com o Grêmio 1-1 pela Copa do Brasil. Então vem tomando bastante gols em casa. E a LDU fora, as derrotas que teve, foi por 1-0, perdeu pro Macará e pra Católica. Pra ser sincero com vocês, eu tava querendo buscar um multiplacar pro Mirassol vencer, mas tomar um golzinho. Mas é confronto de Libertadores, os times não vão abertos, é jogo duro, e eu vou buscar pra ser um jogo duro, vou buscar pro Mirassol vencer sem tomar gols. Um jogo que tá com cara ou de 1-0 ou 2-0 o Mirassol. A gente vai aproveitar que nos últimos 5 jogos a LDU vem de 2 derrotas sem marcar gols, perdeu pra Católica por 1-0 e perdeu pro Macará por 1-0. Então vamos de multiplacar pra LDU perder sem marcar gols. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Mirassol, ó, de 2.67. Bora torcer pro Mirassol fazer história nessa Libertadores. Já tá fazendo, né? Já tá fazendo história, mas bora continuar aqui torcendo para passar de fase aqui e continuar aumentando a sua história. Então 1-0, 2-0 ou 3-0 Mirassol, odd 2.67. Jogaço, dá sim pra gente acompanhar, torcer e buscar. E sigam. Continue acompanhando agora mais multiplacares, porque no final do vídeo tem bilhete simples, bingo com odd 3 e claro que não pode faltar os palpites simples que o pessoal tá forrando muito, ok? Então continue acompanhando, que no final do vídeo tem bilhete, bingo e palpites para vocês.
Indo agora para os nossos bilhetes, selecionei para vocês um bilhete simples, um bingo com odd 3 e claro que não pode faltar os palpites simples, do jeitinho que vocês gostam de fazer dupla, tripla e bingo e lucrar bastante. Nosso bilhete simples está com odd 1.51, utilizando o jogo do Mirassol e do Santos. Jogo do Mirassol, busquei para o Mirassol marcar contra a equipe da LDU. E o jogo do Santos, busquei o over 1,5 gols para sair 2 golzinhos na partida. Temos aqui uma duplinha com odd 1.51 bem favorável, dá sim pra gente acompanhar e buscar e seguir. O nosso bingo de hoje está com odd 3.15, utilizando o jogo do Mirassol, do Hammarby, do Santos e do Rangers. Então odd 3.15, bingo bonitaço aqui. Jogo do Rangers, busquei vitória seca do Rangers para ele vencer a equipe do Jagiellona. Jogo do Santos, busquei para o Santos vencer o Macará. Jogo do Hammarby, busquei uma chance dupla a favor do Hammarby. E o jogo do Mirassol, busquei uma chance dupla a favor do Mirassol. Temos aqui no total 4 jogos, um bingo com odd 3.15 bem favorável que dá sim pra gente acompanhar e buscar e seguir. E os nossos palpites simples de hoje tá com um total de 15 palpites simples que você pode utilizar da maneira que quiser. Pode fazer duplas, triplas, bingo e lucrar bastante. Jogo do Besiktas, busquei casa marca. Jogo do Hammarby, busquei casa marca. Jogo do Midtjylland, casa marca. Jogo do Nordsjælland, casa marca. Jogo do Al-Ahly, fora marca. Jogo do CSKA Sofia, casa marca. Jogo do Rangers, busquei casa marca. Jogo do Ajax, over 1,5 gols. Jogo do Mirassol, casa marca. Jogo do Santos, casa marca. Jogo do Vasco, gol antes dos 80 minutos. Jogo do Corinthians, under 3,5 gols. Jogo do Botafogo, gol antes dos 80 minutos. Jogo do Clube América, busquei casa marca. Jogo do Portland, busquei casa marca. E o jogo do Gente, busquei casa marca. Tá aí no total 15 palpites simples que você pode utilizar da maneira que quiser. Pode fazer duplas, triplas, bingo. O pessoal tá lucrando bastante e gostando bastante. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes e o principal, os palpites de multiplacares exatos que vem nos garantindo forradas históricas. O pessoal tá adorando os palpites de multiplacares. Lembrando, a opção de multiplacar tem na Betano, na Novibet e em outras casas. Eu utilizo a Betano. Na Betano você vai em especiais na partida, vai ter resultado correto múltipla e lá vai ter os multiplacares para você estar utilizando. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.